Hoje eu vim compartilhar com você diversas dicas para que você aprenda a fazer a instalação desse revestimento. Um revestimento amadeirado que tem 15 centímetros por 48. Nessa instalação ele foi feito com amarração de 25% do total da peça. No decorrer do vídeo eu vou te explicar como é feita essa amarração, como inicia a primeira peça, a respeito da argamassa, junta de dilatação, nível, prumo. Vou ensinar você a montar um painel antes de instalar ele na parede, para você entender como funciona, como fica a estética desse revestimento, certo? Vários detalhes. Você só não aprende se não quiser. Na instalação deste revestimento, estarei fazendo uma amarração de 25% da peça. Vou explicar a você agora como funciona, como você faz para dividir a peça com a marcação de 25%, beleza? Vamos lá, primeiro de tudo, a dimensão da peça. Ela tem 48 centímetros de comprimento. Dessa ponta a essa, ela tem 48 centímetros. De altura, ou de largura, né? Ela tem 15 centímetros. Essa peça, com 48 centímetros, equivale 100%. O total dessa peça é 48. O que nós vamos fazer? Vamos dividir em 4. Uma regra básica e fácil para você achar 25% da peça. Nós vamos dividir em 4. 48 dividido por 4. Quanto que dá? 12, né? Então você vai marcar 12 centímetros. Como assim, Rafa? 12 centímetros? Não entendi muito bem. Presta atenção. 100% da peça, 100%, total, desse tamanho aqui, ó, de uma ponta a outra, 48 centímetros. Esse é o 100%. Vamos dividir em 4. 25% mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100% da peça. Aqui nós temos a peça dividida em 4 partes de 25%. Você só vai utilizar essa parte aqui, ó, tá vendo? Você vai utilizar essa parte, esse primeiro pedaço, que é o 25% da peça. Para você poder fazer isso aqui, ó, começar a criar sua amarração a partir daqui. Você coloca uma peça, deixa nesse espaço, vem com a outra peça ao lado, encaixando aqui, ok? E aí depois você vai pegar mais 25%, colocar outra peça aqui e formar a sua amarração de 25%. Fácil, fácil, né? Não tem como errar. Pega o total, divide em 4, você acha o seu ponto de início para fazer a amarração de 25%. Antes de iniciar a instalação do revestimento, é importante conferir o prumo da parede. Não esqueça de conferir o prumo. Um exemplo fácil aqui, ó, você pode utilizar a régua para olhar como está a parede. Olha aqui, eu consigo ver que tem uns 2, 3 milímetros aqui, ó, de diferença. A régua não está colando no reboco. Ó. Essa parede não está 100%. Vamos conferir o prumo dela. Pega o nível de bolha. Esse nível de mão pequenininho, ó. Ele tem a bolinha aqui e tem essa outra bolinha aqui. Normalmente utilizamos essa parte para conferir o nível e essa outra parte para conferir o prumo. Encaixa aqui na régua, segura as duas ao mesmo tempo, encaixadinho. Coloca no meio da parede. Vamos lá. Essa parte demonstra o prumo. Dá pra ver que está um pouquinho fora de prumo. Coisa de 2 milímetros. 2, 3 milímetros. Como que eu vou consertar isso daqui? Bom, você viu que a parede está 3 milímetros fora de prumo. É quase nada. Mas para consertar esse prumo, deixar o revestimento bem aprumado, bonitinho, eu vou estar utilizando uma desempenadeira. Nessa instalação aqui, normalmente, o pessoal usa desempenadeira de 10 milímetros. Porém, ela não tem um volume legal para você conseguir consertar esses 3 milímetros aí que está fora de prumo. Por isso,
que eu estaria utilizando essa desempenadeira aqui, ó, de 15 milímetros. Poxa, Rafa, não é uma dentação muito alta? Não, não é. Com essa desempenadeira, você consegue consertar esses 2, 3 milímetros aí e deixar a parede no prumo, beleza? Um outro detalhe importante, você conferir o prumo da parede que vai ser instalado o revestimento. Mas você não deve conferir somente o prumo dessa parede. Você tem que conferir o prumo da parede que vai ser iniciado o revestimento também. No caso, essa parede do lado aqui. Por quê? Vamos supor que esse reboco aqui, ele abre 1 centímetro. Esse prumo está fora 1 centímetro para cá. Você começa com a peça inteira aqui, acontece de você subir o revestimento, tudo certinho, batendo o alinhamento, amarração. Chega aqui, essa parede do lado de cá, acaba abrindo 1 centímetro. Para você seguir o seu alinhamento, você foge 1 centímetro aqui. Por quê? Porque essa parede está fora de prumo. Então vamos conferir o prumo dessa parede para ver o que vai ser feito aqui. De um jeito bem fácil. Qualquer um consegue conferir dessa forma. Coloca esse nível de bolha aqui sobre a régua. Coloca na parede e confere. Deixa eu encostar certinho. Legal. Tá no prumo essa parede. O certo é você fazer isso. Conferir a parede em que vai o revestimento e a parede que vai ser iniciado o revestimento. Se essa parede estiver fora de prumo, você toma um prejuízo. Porque na hora que chegar lá em cima, começa a abrir. Daí você vai ter que tirar todos os revestimentos que você fez, ver a diferença que tem ali e começar aqui. Um exemplo. A gente viu o prumo dessa parede e ali em cima está 1 centímetro, está fugindo 1 centímetro o prumo. Eu pego esse 1 centímetro e retiro da primeira peça aqui de baixo. Daí eu vou dar continuidade no prumo, com o revestimento encostado nessa parede, sem abrir nenhuma brecha. Muitas pessoas erram no início da paginação, da instalação, começa tudo certinho, confere o prumo da parede do fundo e não confere da parede lateral. Aí vai abrindo, abrindo, abrindo. Às vezes a parede tem 2, 3 centímetros fora de prumo, o pedreiro não caprichou. Chega lá em cima, o revestimento está aqui, ó, com uma brecha desse tamanho. Aí você deixa o serviço cagado, todo feio. Esse canto de parede vai ser o nosso ponto de referência, beleza? O ponto de referência é essa parede aqui, ó, o encontro da parede do fundo com a parede lateral. Então, é importante conferir o prumo da parede do fundo e da lateral. Mas a parede do outro lado eu preciso conferir também? Olha, é importante conferir. Conferir para poder criar a paginação. Vou tirar a medida agora aqui, você vai acompanhar. E a gente vai criar uma paginação, fazer um painelzinho no chão, para depois só instalar as peças e não ter o trabalho de instalar uma fiada, ter que cortar outra peça, instalar outra fiada, cortar outra peça. Eu vou ensinar você a criar o painel, seguindo a amarração. Depois eu vou te ensinar a fazer a instalação, seguindo o alinhamento amarrado de 25% aqui, beleza? Uma forma bem mais prática. Você tira o prumo, confere as medidas, monta o painel no chão e depois vem colando as peças. Essa maneira que eu vou ensinar você é uma maneira fácil, bem fácil de se fazer, beleza? Vamos lá. Já que você entendeu o início, agora nós vamos montar o painel, fazer os recortes, deixar tudo no jeito, para depois vir aqui e colar as peças. Vamos lá. Eu já medi aqui, não dá para eu pegar a trena, medir e ficar mostrando a você, porque o espaço, ele é um espaço reduzido, tá vendo? É um espaço bem apertadinho. Aqui são 73 centímetros, ponto 8 de largura por 2 metros e 75 de altura. Vou te mostrar agora como você faz para criar o painel, cortar as peças e montar a paginação aqui com 25% de amarração. Eu comecei daqui, ó, uma peça inteira, um recorte de 12 centímetros que dá a amarração de 25%. Como eu expliquei no início do vídeo, dividimos em 4 partes. A primeira parte já equivale a 25%. Eu só quero 25% só quero 25%. Então começamos daqui, peça inteira, amarrei 25%. Fiz esse recorte, finalizando aqui com 73 centímetros e meio. E vim dando continuidade, encaixando os espaçadores, ó, nas pontas, no eixo central aqui no meio.
beleza? Você vem fazendo isso. Se você fizer isso, não tem erro. A sua amarração, o alinhamento dela vai bater certinho. Você vai montar o painel fazendo isso, beleza? De fora a fora. Na montagem do painel, o importante é a régua não se movimentar. Você não pode movimentar a régua. Eu calcei com um tijolinho aqui, marquei no chão, beleza? Nessa ponta e nessa. Só para lembrar, ó, tá marcadinho e a régua não fugiu. Peça inteira, recorte, peça inteira, recorte, peça inteira, recorte, peça inteira, recorte, até o final, até onde der. Depois, você vem fazendo esses cortes aqui, ó. Sabe essa peça aqui? Você cortou ela e ficou um pedaço da outra peça. Vou demonstrar a você. Depois que você cortou esse pedacinho aqui, ó, vai sobrar essa peça, esse pedaço inteiro. Você vai reutilizar o lado bom, encaixando ele aqui, ó. Aí você faz a marcação e corta esse pedaço, que vai ser este pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço. Mas vai sobrar um pedacinho, Rafa. Sim, em todos os recortes você vai ter uma perda. A perda mínima é esse pedaço aqui, ó. Beleza? Vamos ver quantos centímetros tem esse pedaço aqui. Lá, 10 centímetros e meio. Você vai perder 10 centímetros e meio de uma peça. Só que isso daqui não tem onde utilizar, beleza? Infelizmente você perde esse pedacinho. Mas você consegue criar uma paginação bonita, ó. Vai fazendo isso. Peça inteira, recorte, peça inteira. A sobra daquele recorte, faz esse outro recorte. Peça inteira, recorte, mata aquele outro pedacinho. E aí você vem criando aqui a paginação. Você pode ver que o alinhamento, ele não foge. Se você cortar todos os pedacinhos com o mesmo tamanho, a amarração aqui de 25% ela já vai sendo criada, ó, no mesmo alinhamento. Na hora de você colocar essas peças na parede, na hora de fazer a instalação do revestimento, fica bem mais fácil. Você já tem o painel montado, é só seguir a instalação, passando argamassa e colando as peças. Em questão da paginação, a parede tem 2,75 m. Essa régua, eu fiz a marcação aqui, eu medi, tá marcado nela aqui, ó. Aonde morre essa pecinha aqui, onde finaliza essa peça, tem 1,98 m, tá vendo? Bem nessa marcação. Eu vou precisar de mais 77 centímetros para eu conseguir concluir o pé direito. Então verifique seu pé direito. Com o painel no chão, você já ganha tempo fazendo essa marcação aqui, ó. Vamos supor que a sua marcação aqui deu isso, 1,98 m. Ah, o teto tem 1,90 m. Beleza, escolhe para onde vai o recorte. Vai para baixo ou vai para cima? Nesse caso aqui, ó, eu preciso de 2,75 m. Então vão faltar 77 centímetros. Olha onde deu 77 centímetros aqui, ó. Eu calculei peça inteira, dali até aqui, ó, deu 77 centímetros. Mas não tem problema para mim. Por que que não tem problema? Vou demonstrar a você, ó. Aqui vai o forro, certo? E o gesseiro, ele vai utilizar a fiada última. A última fiada ele vai pegar o alinhamento dali, o nível, e vai soltar o forro naquele nível. Então não tem problema. Mas é bom você fazer esse cálculo, para não ficar um filetinho lá em cima, ou acabar tendo um filetinho aqui embaixo, dependendo o lado que você for escolher, a parte de baixo ou a parte de cima para deixar o recorte. Mas você viu, né? Montando o painel no chão é bem mais fácil. Pronto, montei meu painel com todos os recortes, amarração de 25%, transpassa, amarra 25% aqui e ali, tudo bonitinho. O painel está montado com todos os recortes e eu já vou começar a instalação. Tem outro detalhe aqui, se você tiver espaço para montar esse painel já fazendo o comprimento, né, em questão da altura do pé direito, já faz ele de fora a fora, corta tudo, monta no chão, gargando certinho a medida, a metragem que eu te expliquei, e aí depois você começa a fazer a instalação. Aqui, vale lembrar que eu vou precisar de mais 77 centímetros, né? No meu caso são 2,75 m de pé direito, do chão até o teto,
Então eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiadas. Depois eu vou ter que fazer outro pequeno pedaço de painel com 6 fiadas para finalizar a parte de cima. Beleza? É isso aí, ó. Dessa forma aqui não tem erro. Monta o painel, coloca as juntinhas, garga certinho, a metragem aqui, ali, que não tem erros. Primeiro passo, o chão, a base. Neste chão aqui, eu estarei instalando depois esse revestimento hexagonal aqui. Então, eu calcei ele aqui com as mini cunhas, para ter uma base, ó. Essa é a mini cunha. Eu calcei o revestimento, o piso, no caso, deixando aqui uma altura de 3, 4 milímetros, ó. 3 milímetros. É o que eu vou gastar de massa nessa instalação. O meu volume de massa vai ser de 3 milímetros. O cliente pediu para estar iniciando de baixo para cima com peça inteira. Então minha primeira peça vai ser a partir daqui, ó. Está vendo? O que eu vou fazer? Eu vou pular essa peça, vou começar da segunda peça. Aí em diante eu vou fazendo o serviço. Depois eu faço o piso e arremato com o revestimento sobre o piso. Esta é a maneira que eu trabalho. Rafa, se eu quiser começar daqui, ó, desse jeito que você está fazendo, coloca o cálcio numa ponta, na outra, nivela essa primeira peça, aí depois, quando eu for fazer esse revestimento, eu enfio por baixo. Dá certo também, mas eu quero te ensinar de uma forma mais prática. Desta maneira aqui, ó, se você não tem experiência para conseguir encaixar o revestimento por cima do piso, encaixar o piso aqui, ó, embaixo do revestimento, se você não tiver muita experiência, você acaba errando. Aí dá uma dor de cabeça terrível. Então, eu vou começar a partir dessa peça aqui, ó, da segunda. Vou calçar a segunda peça, fazendo a partir da segunda, e vou dar continuação aqui na instalação. Beleza? Bom, aqui já é o seguinte, né? Eu expliquei a você em questão do piso. Como eu vou começar aqui, eu vou pular a primeira fiada, começar a partir da segunda. Só que a partir da segunda fiada, eu já tenho aqui, ó, esse detalhe para ser feito, o corte. Então, eu vou ter que começar na primeira peça, ó, já vem a dificuldade. Cortando aqui, ó, esses dois recortes nessa primeira peça. Se você tiver esse azar, que nem eu, você vai aprender agora a fazer isso. Eu vou te explicar, beleza? Bora lá. Aqui já foi marcado o nível, certo? Essa linha vai ser o meu nível. Eu coloquei aqui uma réguinha pequena, coloquei sobre ela esse nível de mão. E através dessa parte aqui, ó, eu regulei o nível. Aqui está nivelado. Posso utilizar nível a laser? Pode. Posso bater uma mangueirinha de um lado, de outro? Pode também. Mas um espaço pequeno desse, com esse nível de bolha aqui, ó, de mão, é só você achar uma réguinha desse tamanho e colocar aqui, fazendo essa marcação aqui, ó. Você não vai passar essa marcação. Ela é o limite da sua instalação. O revestimento vai morrer aqui, ó. Beleza? E aí você vai dando continuidade. Bora fazer a marcação desse corte aqui. Uma marcação bem fácil, parece ser difícil, mas não é. Você pega a peça, faz isso. Primeiro pega a dimensão aqui, ó. Vamos colocar a peça encostada aqui. Certo? Não precisa de muita frescura. Você marca essa parte aqui. Vou marcar aqui. Essa outra parte. Aqui. Essa parte. E essa parte. Beleza. Já tem a marcação. Questão da largura aqui. Agora eu vou marcar de cima para baixo. Para pegar o contorno do corte. Vamos lá. Vou encostar na linha aqui em cima, ó, que é o meu limite do nível. Encostei. Beleza. Uma marcaçãozinha aqui. Vou puxar para o lado. Encostar aqui. Sempre nivelando aqui. Faça outra marcação aqui. Agora eu vou transpassar essas marcações com esquadro. Esse é o desenho do corte. Eu marquei aqui, aqui. Caixinha de tomada, né? Essas outras duas marcaçõezinhas é a largura da parte que sai a água lá do encanamento. Você marcou?
Coloca o esquadro, risca. Do outro lado, mesma coisa. Pega aquela marcação ali, joga aqui, aquela ali, aqui embaixo. Não é difícil, é fácil. Marcou esses dois lados, aí você vai delinear a altura, ó. Essa primeira marcação é a altura da caixinha e a segunda marcação é a altura do corte arredondado, ó. Coloca o esquadro, risca, coloca embaixo e risca do outro aqui. Foi isso que eu fiz. Se você tiver dificuldade para cortar, marca dos dois lados, tanto da parte que tem a estampa, quanto o verso da peça. E aí você realiza o corte utilizando a serra mármore. Corte finalizado, não tem segredo, faz com calma. Fez a marcação de cima, é a largura, depois fez a marcação da altura do corte. Mesma coisa aqui, nessa pontinha aqui você pode utilizar um alicate, certo? Você utiliza o alicate fazendo movimentos de cima para baixo para arredondar. Não tem segredo, faz com calma que você consegue. Vamos lá, vamos encaixar o corte. Vocês vão notar um detalhe, ó. Você vai encaixar o corte aqui, a peça cortada. Repara que nesse canto aqui, ó, poxa, ficou 1 centímetro fora da marcação. Tem problema isso? Não tem. Essa caixinha aqui vai uma caixinha parafusada. A caixinha ela tem 2 centímetros de borda, então ela vai tampar esse pedacinho que faltou. Não tem problema. Aqui é a mesma coisa. Nossa, ficou um redondinho, bonitinho, bem feito. Não vale de nada, porque depois vem o acabamento em inox, aquele acabamento da duchinha, redondinho, e tampa isso daqui. O importante é encaixar o corte. Um outro detalhe, depois de ter feito esses 2 cortes, para dar início na instalação, você vai soltar essa primeira peça. Lembrando de seguir o nível. Tá vendo esse nível aqui, ó? Essa linha que eu marquei aqui em cima com lápis, ela é o nosso nível, é o início. Eu vou calçar a peça aqui e começar daqui para cima. Antes de iniciar a instalação dos revestimentos, é importante dar uma limpada nessa parede. Você vai utilizar uma espátula e a vassoura. Primeiro, pega a espátula, dá uma olhadinha se tem algum ressalto de massa, alguma sujeirinha. Por exemplo, nesse canto aqui, ó. Passa a espátula, tira esses ressaltos de massa, porque isso atrapalha. Às vezes, nesse cantinho aqui, ó, o pedreiro passou a régua, não teve tanto cuidado, fica um ressaltinho ou outro. Isso daqui, na hora que você encaixa o seu revestimento, vai dar uma diferença, vai acabar empurrando o revestimento para o lado. Então, procura limpar esses encontros de parede, tira toda a imperfeição que tiver, ressaltinho de massa da parede. Depois de ter feito isso, pega uma vassoura, tira o pó da parede. Geralmente tem um acúmulo de pó. Passa a vassoura, tira todo o pó, essa sujeira, ó. Tá vendo? Isso daqui atrapalha na colagem da argamassa. Então limpa bem o espaço, a parede. Depois disso, você já pode começar a fazer a instalação. A argamassa está no jeito. Vou estar colando as primeiras peças aqui, fazendo a primeira fiada no nível, explicando alguns detalhes a você nesse vídeo. Bora fazer a instalação? Vamos lá, a desempenadeira está aqui, a argamassa está pronta, certo? Essa argamassa aqui, gente, eu coloquei 4 litros, 4 litros e 700 ml. Rafa, tem diferença? Tanto de água que eu coloco na argamassa para trabalhar? Tem sim. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Neste vídeo eu falo a respeito do preparo da argamassa, quanto de água eu coloco, o porquê que tem que colocar uma quantia a mais, uma quantia a menos, como funciona, beleza? Se você tem dúvidas a respeito disso, assista esse vídeo e tire suas dúvidas, tá bom? Olha, esclarecendo outro detalhe, aqui eu estou utilizando uma argamassa AC3, branca, de coloração clara, tá vendo? Eu posso utilizar uma argamassa cinza? Claro que pode, sem problema. Esse material, vou pegar uma peça aqui para você ver. Ele tem a estampa, imita o amadeirado. Uma estampa de cor escura. Porém, ele tem a sua base vermelha.
É um revestimento cerâmico. Ele é retificado, mas ele é cerâmico, não é porcelanato. Nesse caso aqui, esse revestimento ele absorve água. Então você pode utilizar uma argamassa AC2, certo? Argamassa AC2 de coloração cinza e não branca, que não vai ter problema. Sua instalação, se for área interna, beleza. Ah, vou fazer uma área externa. Eu já te recomendo gastar um pouquinho mais e colocar uma C3, que seja de cor cinza, a mais barata. C3 branca, ela é um pouco mais cara, mas você garante o seu trabalho, certo? E lembrando, tem uma regrinha básica aí que eu sempre ensino para vocês. Revestimento de cor escura, argamassa cinza. Revestimento, piso de cor clara, argamassa branca. Já facilita na instalação em questão da limpeza e na hora de rejuntar não vai manchar o rejunte e você não vai ter esse problema. Bom, iniciando agora a colagem da primeira fiada, que é a fiada principal. Você fazendo essa primeira fiada no nível, o restante não fica difícil, certo? Já falei a respeito do corte, esse cortezinho que vai encaixar ali, ó. E uma dica, já te passo uma dica importante. Nessa primeira fiada, eu gosto de passar argamassa nas peças. Por quê? Para poder regular a peça na parede. Eu passando argamassa na parede, às vezes fica um pouco sujo, dá um trabalho, um certo trabalho para limpar, regular a peça. Se você não tem tanta experiência, você acaba se perdendo um pouquinho aí. Então, essa dica já é importante. Passa argamassa na peça na primeira fiada. Vamos lá. Distribuir a argamassa. Um detalhe, ó. Nessas pontinhas às vezes falta argamassa. Põe um pinguinho de argamassa aqui. Outro aqui. Sempre que faltar argamassa, coloca um pinguinho. Não precisa exagerar, que nem nessas partes aqui, ó, que a desempenadeira não pegou. Põe um pouquinho de argamassa. Vamos lá, colar a primeira peça. Outro detalhe importante. Como que eu vou calçar essas peças aqui? Posso utilizar uma régua, posso cortar a régua de pedreiro num pedaço pequeno, encaixá-lo aqui e calçar a régua. Mas nesse caso, estarei utilizando essas sobras aqui de porcelanato. Eu já cortei na medida e vou estar calçando as peças com ela para nivelar a primeira fiada. Bora colar a peça. Ah, achou que eu ia colar, né? Não esquece. Antes de colar a primeira peça, ou as demais, umedece a parede. Só uma dica importante. Quando você joga água na parede, você tira qualquer resíduo de pó. Você tira qualquer resíduo de pó e abre um ponto de ancoragem na parede. O reboco ele é como se fosse uma espuma. Você joga água, ele absorve a água. Você fazendo isso, você vai abrir os pontos de ancoragem para que a argamassa tenha uma boa aderência, para que ela cole bem na parede, entendeu? Vamos lá. Argamassa somente na peça. Um lado para o outro, de cima para baixo. Na instalação desse tipo de revestimento aqui, eu utilizo essa marretinha aqui, ó. Estou utilizando essa marreta, uma marreta média, não é grande nem pequena. E se você não assistiu o vídeo, tem um vídeo aqui no canal falando a respeito das marretas de borracha. Vou deixar o link no card aqui acima e na descrição do vídeo e você assiste. Vamos lá. Vou estar utilizando essa marretinha aqui, ó. Não precisa bater muito. Você vai utilizar a marreta para repelir o ar que ficou na peça. Você cria os cordões, fica aquele ar entre um cordão e outro, se movimenta de um lado para o outro, misturando os cordões. Depois utiliza a marreta para dar um pouco mais de pressão e estabilizar a peça ali. O calço.
Beleza. Vou colar aquela outra peça agora, colocar o nível e tirar essa dúvida a respeito do nível. Tá feita a primeira fiada, lembrando que é um espaço pequeno, vai ser feita a amarração de 25%, um revestimento pequeno. Se fosse uma parede com uma extensão de 2, 3, 4 metros, que seja, você vai fazer a primeira fiada de fora a fora, certo? E conferir os detalhes que eu vou te passar agora. Nesse caso, por ser um espaço pequeno, eu consigo utilizar o nível de mão, que tem a bolinha aqui, ó, em qual você regula o nível, certo? Você consegue conferir o nível com essa ferramenta. Eu não estou utilizando a régua por baixo, estou colocando alguns calços, como eu expliquei, certo? São retalhos de porcelanato. Utilizei a cunha para dar outro calço por baixo, para regular a altura. E olha aqui, ó. Vou colocar aqui a ferramenta, você vai conferir comigo. Tá aqui, ó. Niveladinho. Rafa, quero trabalhar com outra ferramenta. Não vou utilizar essa ferramenta aqui. Tem outra ferramenta mais prática, melhor para fazer esse acabamento aqui? Sim. Eu quero conferir de outra forma. Temos o nível a laser também, ó. Esse daqui é o meu nível a laser. Vou ligar ele aqui, ó. O laser corre na parte de cima, ó, conferindo todo o nível. Aqui você pode ver comigo que está nivelado. O importante é a primeira fiada estar nivelada, certo? Eu não tenho nível a laser. Pega a régua, coloca por cima da primeira fiada e confere com essa ferramenta aqui. Você encosta ela em cima da régua e confere. É uma maneira mais prática, bem mais fácil. Qualquer pessoa consegue conferir o nível com essa ferramenta aqui. O importante é essa bolinha aqui, ó, tá centralizada certinho. Daí, estando dessa forma, você vê o nível. Você consegue conferir o nível. Depois de ter conferido o nível da primeira fiada, presta atenção se os seus calços estão bem firmes, certo? Porque a partir da segunda fiada, como nós trabalhamos com a parede, vai vir o sobrepeso. Na instalação de revestimento, você trabalha com a gravidade. Por isso que você trava as primeiras peças, a primeira fiada. Você vai colocar a segunda fiada, a terceira, quarta, quinta em diante. Se a argamassa demorar um pouquinho para secar, a gente vai trabalhar contra a gravidade, vai ter um sobrepeso. Se não estiver bem calçado, o seu nível ele vai distorcer. Então, certifique-se de que isso daqui, ó, tá bem calçado, vai aguentar o peso das outras peças. Se for uma peça um pouco mais pesada, né? Nesse caso é uma peça leve, não tem tanto problema. A gente não sofre com isso na instalação desse tipo de material. Mas presta atenção no seu calço, se você colocou uma régua, calçou dessa forma, beleza? É importante isso. Tem outro detalhe que você não pode esquecer, a parte de baixo do seu revestimento. Quando você cola ele na parede, faz pressão com a marreta de borracha, como você conferiu aqui anteriormente, por baixo da peça, ó, presta atenção, por baixo, vai ficar um resíduo de argamassa. Olha aqui, eu vou passar o dedo, ó. Tira esse excesso, esse resíduo de argamassa. Por quê? Quando você for colar essa outra peça aqui, vai ter argamassa. Isso daqui vai atrapalhar, vai abrir a junta do revestimento. Então passa a espátula. Pega a espátula, passa aqui por baixo, ó, e retira esse excesso de argamassa. Beleza? Feito isso, você vai dar continuidade na instalação. Agora você vai dar continuidade na sua instalação. É importante umedecer a parede. Como eu já falei no início, todo o decorrer da instalação, vai jogando água com a trincha, certo? Umedecendo a parede. Daí você faz a instalação. Não esquece, isso é um detalhe importante para você garantir a colagem do seu material. Beleza? Tá molhado aqui já, ó. Já retirei o resíduo de pó e a parede está úmida. Agora eu vou passar argamassa na parede e colar as peças. Rafa, se eu quiser passar argamassa nas peças, eu consegui trabalhar melhor passando argamassa nas peças, eu quero dar continuidade
passando argamassa nas peças e colando uma por uma. Posso fazer isso? Pode, sem problema. Mas vai demorar. Vai ficar um pouco mais demorado. O serviço não vai render. A escolha é sua, beleza? Vou ensinar você aqui um detalhe para passar argamassa na parede e criar os cordões com a desempenadeira denteada. Primeiro, você vai pegar uma quantia de argamassa com a colher, tá vendo? Vai pegar a desempenadeira na mão, a parte que não tem indentação, essa parte lisa, ó, certo? Inclina a colher nesse ângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar a filmagem legal. Aí, inclina nesse ângulo a colher, ó, e distribui a massa por igual na desempenadeira. Enche bem, fica dessa forma aqui, ó. Depois de ter distribuído a argamassa sobre a desempenadeira, neste lado que não tem a dentação, você passa a argamassa na parede, preenchendo o espaço. Você vai fazer isso em todo o local, para depois passar a parte denteada e criar os cordões. Bora lá! Essa etapa aqui exige um pouco de prática. No começo pode ser que você se perca um pouco. Questão de inclinação da desempenadeira, a força que você vai comprimir aqui para espalhar a argamassa, certo? Mas é importante você fazer com calma, se você não tem experiência. Deixando, ó, uma textura um pouco volumosa. Você não vai passar uma textura leve. Por quê? Como a dentação da sua desempenadeira é grande, se no caso você estiver trabalhando com a desempenadeira que eu te indiquei, de 15 milímetros, você vai precisar ter um volume para poder dentear, ó. Criar esses cordões aqui, ó. Olha como os cordões são bem volumosos. Vamos lá, ó. Com uma mão só eu consigo passar e criar os cordões, ó. Isso requer um pouco de experiência, mas conforme você vai fazendo o serviço, você vai pegando experiência. Pegando experiência, vai adquirindo mais prática, manuseio, certo? Feito isso daqui, ó, limpa essa parte baixa, passa a esponjinha aqui. Ah, Rafa, esse pedacinho faltou argamassa. Pega com a pontinha da colher, coloca na peça e encaixa aqui. Ou coloca mesmo na parede, não tem problema. O importante é criar os cordões na parede, ó, todos uniformes. E um detalhe, os cordões no mesmo sentido, ó. Na hora que você encostar a peça, a pressão que você fizer vai repelir o ar para cima. A peça vai ficar completamente cheia de massa. Tem alguns azulejistas que desenham na parede. Faz um desenho para cá, outro desenho para lá. Deve achar bonito, não sei. Mas não entende a função desse espaço aqui, ó. Esse espaço ele é proposital. Na hora que você encosta a peça e faz pressão na peça, o ar vai ser repelido. O ar que fica entre um cordão e outro vai repelir esse ar e vai preencher todo o espaço da peça. Por isso é importante fazer os cordões no mesmo sentido para instalar a peça e repelir todo o ar que ficou nela. Depois que você passou a argamassa, para continuar a fiada de cima, limpa uma margem aqui, ó, de 1,5 cm, 2 para encaixar o revestimento. Por quê? Se você não limpar, toda hora vai ficar cuspindo massa para fora. Ah, Rafa, você falou que é só limpar. Sim, é só limpar e manter a junta limpinha, dessa forma aqui, ó, com espaçamento. Beleza? Mas isso lesa o serviço, vai te atrapalhar. Então limpa com a espátula, passa a esponja, deixa a parte de cima da peça limpinha, para você colar outra peça e colocar o espaçamento por baixo, tá bom? Aqui você nota, ó, peça inteira, amarração de 25%. Agora nós vamos continuar conforme foi montado no painel, como eu te expliquei. Outra peça inteira, outro 25%, outra peça inteira, outro 25%. E fazendo esse alinhamento aqui, bater com o alinhamento da peça de cima. Aqui vai ter a peça inteira, depois o alinhamento, e eu vou explicando a você, da mesma forma que está no painel. Não tem erro. Segue o painel
E aí você confere o alinhamento que dá tudo certo. Dando continuidade no assentamento, ó, foi feito 6 fiadas de revestimento. Um detalhe, você tem que prestar atenção nesse alinhamento aqui, ó. Segue a ponta do esquadro, ó. Esse alinhamento, ele tem que ser transpassado dessa peça inteira e tá alinhado nessa peça de cima aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o nível a laser para você ver. Com o nível a laser, gente, é bem mais fácil. Com o nível a laser você tem mais praticidade, rendimento. Uma ferramenta aí, ó, que vale a pena investir, independente da marca. Eu uso o DeWalt, tenho outro também, depois eu vou gravar um vídeo para mostrar. Mas nesse serviço eu estou usando o DeWalt. Vamos lá, eu vou alinhar aqui, ó, e você vai conferir comigo o nível. O alinhamento, beleza? Tá aí, ó, o alinhamento, ó. Pedaço pequeno, peça inteira, pedaço pequeno. O alinhamento daqui bate aqui. Peça inteira, pedaço pequeno. O alinhamento bate lá também, ó. Deixa eu tirar o laser. Tampar aqui, ó. Esse alinhamento aqui, ó. Ele tem que seguir de fora a fora, cruzando um com o outro, alinhado. Eu bati a mão aqui, saiu um pouquinho. Deixa eu regular. Dessa forma aqui, ó. Se você tiver condições de adquirir um nível a laser, vai ajudar bastante. Ajuda muito. Se você não tem um nível a laser, você pode utilizar o esquadro, certo? Dessa forma aqui, ó. Você fez a pecinha de baixo, colocou a peça inteira e você vai alinhar essa parte com essa. Coloca o esquadro. Ó. Coloca o esquadro na peça. Ajusta aqui certinho. E confere na pontinha da peça de baixo, ó. Tá batendo ali, o esquadro tá certo. Você dá continuação, beleza? Confere assim, ó, com o esquadro. Se possível, compra um esquadro grande. Um esquadro aí de 40, 50 centímetros que seja, para poder passar um pouquinho mais aqui, ó, e conferir essa pontinha. Porque você consegue jogar esse alinhamento, essa amarração de fora a fora, certinho. Fez uma fiada com peça inteira, amarração de 25%. Fechou. Outra fiada inteira. Na amarração de cima, você faz isso, ó. Coloca o esquadro, ajusta para o alinhamento bater. Daí, vai dando continuidade até o final. Da mesma forma que eu expliquei no vídeo. O que muda? Quanto mais você faz, mais prática você pega, entendeu? Quanto mais você faz, mais prática você pega, você adquire mais experiência. Essas primeiras peças aqui, ó, se você não tem experiência, é um pouco dificultoso. Faz com calma, presta atenção. Nesse caso aqui, ó, eu tô colando as peças com argamassa somente na parede. Eu vou retirar essa peça aqui para você ver como fica a argamassa na peça, para ver se fica ar, para ver se a peça tá ruim. Porque às vezes você cola a peça e a parede tá torta, fica ar nas peças. Nesse caso aqui, utilizando a desempenadeira de 15 milímetros, ó a grossura do cordão, cara. Fica um cordão bem volumoso. Eu vou puxar essa peça e você vai ver como tá a parte de trás dessa peça, se ela tá bem colada ou não. Beleza? Deixa eu tirar ela daqui agora. Cuidado. Olha aí, ó, como tá a parede. Olha a peça. A peça fica toda preenchida com massa. Utiliza uma desempenadeira de dente grande, tá? Vale lembrar. Ah, não tem a desempenadeira. Compra. Compra. Porque te ajuda bastante, cara. Olha isso aqui. Não tem ar nenhum. Às vezes fica o desenho. Às vezes acaba ficando o desenho dos cordões. Esses cordões aqui, eles acabam não sendo bem esmagados, porque você está utilizando uma desempenadeira de dentação fina. Quando você começa a trabalhar com a desempenadeira de dentação grande, funda, com esses cordões de 15 milímetros, ó, o resultado é esse, beleza? Então pode fazer, sem medo. E um outro detalhe, a consistência da argamassa. Olha como que essa argamassa tá, ó. Começou, vamos supor aí,
você começou a instalação colocando 4,5 litros de água, 5 litros, você vai continuar com essa mesma medida, do começo ao fim da sua instalação, mantendo a mesma consistência da argamassa, para ela ter uma aderência boa. Você vê que ela gruda bem na peça e não fica ar. Então, são dois fatores importantes: a desempenadeira que você está utilizando e a consistência da sua argamassa. Não esqueça desses dois pontos aqui, que daí você não erra. O serviço fica bem feito, fica garantido, beleza? Parede, como eu tinha dito, amarração de 25%, e o resultado é esse. É isso aí. Se você tem alguma outra dúvida a respeito da instalação deste revestimento, deixe o comentário abaixo, que eu vou pegar o seu comentário e gravar um vídeo para te responder, beleza? Olha, eu gostaria que você deixasse o like para fortalecer no crescimento do canal. Estamos próximos a 30 mil seguidores. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas que têm vontade de realizar esse trabalho em casa, mas não tem condição de contratar um profissional. Ou você mesmo, que está aprendendo, tem o desejo de ser azulejista profissional um dia. A gente está aqui com nossos vídeos para compartilhar conhecimento e ajudar você, beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo com algum amigo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Isso ajuda bastante, gente. E olha, se inscreve, é de graça. Você não precisa fazer nada, só se inscrever no canal e deixar o joinha, que você vai estar me ajudando bastante. Quanto mais joinha tiver, mais vídeo eu trago aqui para vocês, tá bom? Se você quiser acompanhar o meu dia a dia na obra, o meu trabalho, aqui ao lado está meu Instagram, Rafa_Azulejista. No Instagram eu estou atualizando sempre o meu dia a dia de obra, mostro a vocês o que eu estou realizando, o trabalho, falo a respeito de como é feita a instalação dos materiais, eu compartilho dicas lá também. Bom, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se assistiu até aqui, deixa o like para eu saber. Comenta aí, assisti até o final, tá bom? Forte abraço do azulejista Rafael Madeira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.